Olá, tudo bem? Como é que está você? Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta e compartilhe o nosso vídeo. Todos vocês que já fazem parte, estejam também, se já se inscreveram, mas não ativaram o sininho, que possam estar ativando para que as mensagens, assim que colocadas aqui no nosso canal, cheguem no seu celular. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça também de compartilhar. Fica com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Louvado seja o nome de Jesus, hoje e eternamente. Amém? Vamos continuar ainda no livro de 1 Samuel, capítulos 15, 16 e 17. Querido Deus, nós entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos a leitura, Senhor Deus, e a meditação da Tua palavra. Que o Senhor nos encha, meu Pai, de gozo, de alegria, Senhor, na Tua presença, Pai, de podemos aprender com a leitura da Tua palavra, podemos ter conhecimento da Tua vontade para as nossas vidas e podemos estar na autoridade da Tua palavra, repreendendo todo o mal e que diariamente nós temos crescido diante de Ti. Perdoa, Pai, os pecados do Teu povo. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desejo e espero que todos estejam bem. Não é? Nós vamos ver aqui uma ordem de Deus no capítulo 15 que o Senhor vai dar a Samuel para falar com Saul, porque Deus não falava com o rei, Deus falava com o profeta. Então Deus fala com os seus profetas. Nós aqui devemos, através das nossas orações, fazer com que o presidente, né, aquele que é um ministro, aqueles homens políticos da nossa nação, para que eles possam entender o que Deus quer para o Brasil. E nós, quando estamos orando, Deus faz sim isso. Deus fala até em sonho a ele, porque um profeta orou antes, pediu, mas aqui tão somente Deus falava através do profeta, e Samuel ouve a voz do Senhor e Deus manda que Samuel diga para Saul que destrua os amalequitas, aquele povo que não abençoou o seu povo, que não abençoou o povo de Deus. E diz assim no capítulo 15, versículo 9: E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Deus deu uma ordem. Deus mandou que Saul, como rei, destruísse ao rei Agag, a Amaleque e todo aquele povo, não sobrasse nada, nem os animais, ninguém, porque aquele povo era um povo mau aos olhos do Senhor, né, pecadores em extremo diante dos olhos de Deus, que tudo vê. E Deus manda Saul destruir aquele povo e ele não obedece. Quantas vezes Deus tem falado com você, meu irmão, minha irmã? Deus vem falando aos nossos corações e não temos obedecido a sua voz, mas hoje é um momento de tomarmos uma nova posição diante de Deus e estarmos obedecendo ao Senhor, fazendo tão somente a sua vontade. Nós podemos ver muitas vezes, né, pessoas, eu sempre digo isso porque é o que mais tem nas nossas igrejas, as pessoas se preocupam mais com o casamento. É errado? Não é errado, mas não pode ser isso o tempo todo. Parece que são pessoas de Deus, parece que são pessoas, né, santas, santificadas, que querem verdadeiramente buscar a presença do Pai, mas na verdade simplesmente porque está com a intenção de que aquele rapaz, que aquela moça veja nela alguém de Deus e se encante também, porque aquele que é de Deus não vai se encantar com uma mulher leviana, com um homem, não é, que não é temente ao Senhor.
e ele vem com aquela capa, não é? Vem e camufla e mostra algo a ela também, e aquele homem, aquela mulher vem, acreditam que eles são pessoas de Deus, mas simplesmente porque estão querendo fazer com que aparente essa presença de que tem Deus em suas vidas. Pode até ter, sim, pode ser convertido, sim, mas está falhando nessa parte porque está querendo agradar ou buscar aquele marido, um homem para si, para esposo, uma esposa, como disse, é verdade, não há nada de errado nisso, mas simplesmente uma falsa santidade. Ou então, em outros casos, não é? Nós podemos ver pessoas que querem, mesmo dentro da igreja, atraírem um marido, atraírem uma esposa pelo seu físico, pelo seu porte, pelo seu corpo, e faz com que aquele homem, não é, queira até, não é, na verdade atraído por ela ou por ele, a mulher, e vão e queira casar. Mas por que isso acontece? Porque na verdade aquele homem, aquela mulher estão sendo atraídos pela concupiscência dos olhos, pelo que estão vendo, não é? Não pelo verdadeiro desejo de fazer a vontade do Senhor. Deus está te amando nos últimos dias, verdadeiros, não é? Homens e mulheres de Deus, para que nós possamos estar verdadeiramente diante do Senhor, buscando em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas chegarão às nossas vidas. Não traspassem o mandado do Senhor, não. Deixe, espere, confie. Deus tem algo bom, o melhor de Deus está por vir na sua vida depois de Jesus, porque Jesus é o melhor de Deus para nós. Mas não fique se apegando a essas coisas, porque depois você consegue e até se realiza em parte, consegue um casamento, não é? Mas você não vai ser feliz, porque o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, de repente, tudo aquilo que você fez para atrair aquele homem, para atrair essa mulher para a sua vida, vai cair por terra. São coisas que logo passam, né? E você vai ver a realidade daquele homem que você pensou que era um homem de Deus, que mesmo agindo dessa maneira, mas é alguém de Deus. Nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia juntos, e hoje você vê que é tão diferente, porque justamente esse homem que você pensou que era um homem de Deus, ou essa mulher, na verdade era apenas uma casca, porque queria conquistar você, meu irmão. Queria conquistar você, meu irmão. Mas Deus, não é, pode transformar tudo isso. Se arrependa, peça perdão a Deus, porque você passou na frente de Deus, você não esperou a vontade de Deus, você quis a sua própria vontade, estava passando a idade, ou já estava, não é, viúva há muito tempo, separado, não importa, você tem que buscar sempre, meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus, e não é só nessa área, em todas as áreas da minha vida nós devemos estar buscando a vontade do Senhor. É fácil? Nem sempre é fácil, porque a nossa vontade aflora, nós queremos, é a nossa vontade, mas se nós esperarmos um pouco, Deus nos abençoará e entenderemos que verdadeiramente foi o melhor para as nossas vidas. Do versículo 13 em diante, ainda do capítulo 15, diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Que coisa, né? Eu fiz a vontade do Senhor, eu executei a vontade do Senhor, porque ele vai logo imediatamente dizendo isso, porque ele sabe que ele errou, Uma criança logo se denuncia que fez algo errado, pega alguma coisinha que a mamãe não quer que pegue, o controle da TV, alguma coisa, e quando a mamãe chega, o papai coloca a mãozinha aqui para trás, escondendo, e a mamãe: o que é que está aí? O que é que você escondeu? Se denunciou, na verdade, com aquela atitude, e ali Deus já havia dito para Samuel que Saul errou. Deus já havia revelado ao profeta, e ele vem e diz que não fez nada no jogo de futebol. Você vê ali aquele jogador, está no campo, correndo, faz uma falta, e é uma falta mesmo. Quando ele
ele faz uma falta e imediatamente quando vai chegando o juiz, antes mesmo de alguém dizer alguma coisa, ele já vai dizendo com o dedinho que ele não fez nada, não é verdade? Então é assim. Então Saul veio diretamente para Samuel e disse isso: eu executei a palavra do Senhor, misericórdia, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, meu irmão, de todos nós, que nós não podemos, não devemos dizer que fizemos a vontade do Senhor conscientemente, sabendo que não fez, que não executou. No versículo 14 diz: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. O povo. Ele era o rei, mas foi o povo, né? E lá ele diz, antes, né, que ele, na verdade, ele e o povo, eles escolheram fazer isso, era o melhor para salvar aqueles, tanto o rei, Agag, quanto aqueles animais daquele, não é, que seria o despojo, que Deus também disse que não era para pegar, para ter em mãos, porque era, na verdade, algo ruim, algo errado. Deus deu uma ordem e ele estaria fazendo diferente. E diz assim, no versículo 16: então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. Ele já devia saber o que é que o Senhor, pelo menos ter uma ideia do que o Senhor falou para Samuel acerca disso. E disse Samuel, no versículo 17: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então a rebelião é um pecado como um pecado de feitiçaria, o porfiar, o contender com Deus, é como uma iniquidade e idolatria. Então ele fez todas essas coisas, estando no reinado, escolhido, permitido por Deus, indicado por Deus para tomar conta, para cuidar daquele povo. Ele veio e disse que estava fazendo o que o povo mandou, quando o povo é que tinha que obedecer ao rei, ele é que tinha que dar as ordens, seguindo as ordens de Deus, para que aquele povo também o seguisse. Aí vem e diz assim no versículo 23, diz assim: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus tem chamado tantos ao ministério, Deus tem chamado, abençoado vidas com um bom trabalho, uma boa faculdade. Deus faz todas as coisas, mas a pessoa não segue aquilo que o Senhor tem ordenado e por isso perde. E Saul perdeu o reino, perdeu o seu reinado. E diz assim no versículo 24: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz.
Como o rei pode temer o povo? Nós temos visto tantas coisas hoje em dia, nós sabemos que a democracia não é certa no nosso país, o povo brasileiro se adaptou à democracia, só que muitas vezes nós estamos vendo o que o povo brasileiro faz com os seus líderes. Sabemos sim que são homens muitas vezes errados, não são capacitados, são gananciosos, mas devemos sim reconhecer os seus erros, mas devemos estar apresentando diariamente essas vidas diante de Deus, para que Deus trabalhe nesses corações e que Deus use essas vidas da maneira que estão, sejam transformadas, possam viver diferente e que venham ser ainda, possam viver diferente e que venham ser ainda bênçãos para o nosso país. Vamos orar por esses. O rei Saul teve medo do povo. Isso foi uma desculpa. Ele não teve medo do povo. O povo não disse que ia matá-lo, não disse que ia fazer o impeachment, nada disso. Não é verdade? Não. Ele quis fazer isso e até o rei Agag, aquele rei maldito, ele poupou. No finalzinho do versículo 12 do capítulo 16 diz: e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aí agora Deus vai mandar a Samuel ungir Davi. Ele tem medo, ele tem receio, como diz no capítulo 16, 2, que o rei Saul venha matá-lo. Ele se preocupa com isso. Aí Deus de estratégia, Deus vai dar estratégia a ele. Vai sacrificar, diz que você vai ao sacrifício e você vai convidar Jessé e os seus filhos. E ali ele vai para ungir. E ali você vai estar lendo, você já conhece também, muitos já conhecem. Ele escolhe, pensa que é Eliabe pela sua aparência, porque na verdade ele crê que é aquele que está com a aparência, a altura, não é uma presença assim que todos vão gostar que esse seja o rei de Israel. Mas aí ele vem e diz: não é esse, não atentes. No versículo 7 Deus diz: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Deus conhece o coração, Deus sabia o que ele fazia às noites, durante o dia, o que ele estava fazendo em oculto, Deus o conhecia. Deus, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus, que Deus olha o meu coração, olha o seu coração, meu irmão, minha irmã, estão lhe julgando, não se preocupe, Deus vê o seu coração. Glória a Deus. E no versículo 13, a parte B diz: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali ele foi ungido e o Espírito Santo se apoderou dele. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo não vem apenas por uma missão, para resolver um problema, para usar alguém. Deus, através do seu Santo Espírito, habita dentro de nós e podemos fazer uma grande obra neste mundo, porque temos a presença do Espírito Santo. No versículo 18 diz: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Falando acerca de Davi, não é? Para que achasse alguém, falam da Saul, o Espírito Santo se apoderou de Davi e o espírito mau atormentava Saul. Então dizem para ele que estejam buscando um homem que toque bem para estar perante Saul, para que quando aquele espírito venha a cometer a sua vida, aquele homem venha tocar e aquele espírito mal saia da vida, do corpo, da presença de Saul. E aí alguém vai e diz que há um assim, o filho de Jessé, o belemita. Ele sabe tocar e toca muito bem. Ele é valente, ele é animoso, é um homem de guerra e sisudo em palavras, um homem que combate, é um homem que luta, é um homem, que pega e destrói o leão, destrói o urso, porque ele tem
não é, a sua firmeza, a sua fortaleza na fé que tem no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, mas é de gentil presença. É um homem dócil, uma pessoa dócil, assim devemos ser. Apesar do mundo muitas vezes não querer pessoas assim, eles não querem, eles não dizem que não querem, mas na verdade eles precisam que nós sejamos essa pessoa como Davi. O Senhor é com ele, finaliza dizendo, o Senhor é com ele, que todos possam dizer tudo acerca de você, meu irmão, minha irmã, mas que termine completando, o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. E o 19 diz, envia-me, na parte B, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Com tudo isso, com todas essas qualidades, ele não largava as ovelhas, ele estava cuidando das ovelhas. Um homem assim cuidaria bem do seu povo quando chegasse ao reinado, cuidaria bem das ovelhas de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 20 do capítulo 17 diz assim, Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Jessé, seu pai, manda que ele vá, né, ver seus irmãos na batalha, naquela guerra, tudo também já o propósito do Senhor para que ele visse aquele homem gigante, aquele homem, né, blasfemando do nome do Senhor, para que ele viesse assim derrotá-lo. Mas ele vai, mas a preocupação dele, ele não deixa as suas ovelhas de qualquer forma, ele deixa com o guarda, ele confia naquele homem, por isso ele deixa as suas ovelhas. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 25, a partir da parte B, diz assim, há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. A parte final do versículo 26 diz, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi viu ali uma oportunidade de ter riquezas, de se casar bem, ver a sua família isenta, a sua casa isenta de impostos, mas ele continua, na verdade ele quer isso, ele pergunta, ele se interessa, mas ele diz, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que motivou verdadeiramente Davi ir contra aquele filisteu foi a afronta que ele estava causando ao Deus vivo, ao Deus de Israel. No versículo 38 do mesmo capítulo diz assim, e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. Deus tem armaduras particulares, Deus tem algo na sua vida que Ele deu só para você, meu irmão, para você, minha irmã, não é para mim. E isso causa contendas dentro das igrejas, um querendo tomar o ministério do outro, querendo estar no lugar do outro, quando Deus dê aquela ferramenta, aquela arma, aquele ministério para aquele irmão, para aquela irmã, e aquele outro quer tomar, quer possuir, ou então quer fazer de sorte, de forma a parecer que é como a outra pessoa. Fala até muitas vezes, não digo falar parecido, porque isso é normal, não é? O liderado geralmente termina sendo igual ao líder na maneira de falar, de se vestir. Isso é bom quando é um bom líder, mas por inveja muitos às vezes, né, roubam as palavras daquele que está pregando, daquele que está ministrando e fala parecendo como ele, simplesmente porque tem inveja daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus. Estejamos vigilantes, meus irmãos, nós não podemos cair nas astutas ciladas do inferno. Deus tem a sua própria armadura, Deus tem a armadura para você, Ele tem a armadura para mim, só cabe em mim
só cabe em você. A de Saul não cabia em Davi, e Davi nem se preocupou com a armadura, porque ele tinha o próprio Deus. Ele ia no nome do Senhor contra aquele gigante. Não se preocupe com o que você tem, né, nas mãos. Não se preocupe com que ferramenta, o que é que Deus, como Deus vai lhe usar, como Deus vai trabalhar na sua vida e através da sua vida. Creia tão somente que o que você tem em mãos já é o bastante para Deus usar. Ele aprimorará a sua vida espiritual, o seu ministério, mas Ele já lhe capacitou. Abrace essa capacitação e vá a fundo. Faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Ele é fiel, Ele está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por uma oportunidade renovada. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos com o Senhor mais uma vez no dia de hoje. Obrigada, Senhor, porque temos aprendido na Tua palavra como devemos nos comportar. Senhor, perdoa-nos pelo mau comportamento do Teu povo. Senhor, tira de nós, ó Deus, aquilo que não Te agrada. Senhor, varre dos nossos olhos, dos nossos corações, fazer tão somente para agradar o homem, para mostrar, para que venhamos nos mostrar o homem, mas que verdadeiramente estejamos fazendo para o Senhor, porque o Senhor sabe quando estamos sozinhos o que estamos fazendo. Deus, entregamos nas Tuas mãos as orações do Teu povo. Muitos são os que estão clamando, os que estão orando, Senhor, jejuando pela nação, Senhor, jejuando a favor do mundo, Senhor. Deus, nós sabemos que o jejum é a forma de estar quebrando, maltratando a carne, fazendo com que a carne caia por terra e tão somente o Espírito prevaleça, e que em jejum assim, meu Pai, possamos estar orando e o Senhor estará por certo nos ouvindo. Deus, continua abençoando esse povo, Deus, esse homem de Deus, essa mulher, meu Pai. Oh Deus, nos dá sabedoria como devemos nos conduzir dentro dos nossos lares, no nosso dia a dia, Senhor. O que estivermos fazendo, queremos fazer segundo a Tua vontade. Deus, Deus de Israel, entra, Senhor Deus, com providência nas situações difíceis que o Teu povo tem vivido, Deus. Dá-nos respostas do Senhor neste dia. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que temos pedido ou pensado. Deus, olha para os nossos lares, os nossos familiares, especialmente esses, ó Deus, aqueles que não têm, ó Deus, um desejo de Te servir, de fazer o Teu querer, ou que têm envergonhado o Teu nome, que no dia de hoje possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, venham se arrepender dos seus maus caminhos e venham Te servir eternamente. Deus, responde aos Teus servos, Pai. Os Teus servos têm tido diante de Ti, ó Pai, suas petições. Ó Senhor, responde a cada um deles, ó Deus, a cada um de nós. Nos dá, Senhor Deus, a graça de vermos diante dos nossos olhos as Tuas respostas. Ó Senhor, dá livramento, cura, libertação, salvação, transformação. Deus, que possamos louvar o Teu nome pelo grande bem, ó Deus, os benefícios que o Senhor tem, ó Pai, para as nossas vidas. Entregamos em Tuas mãos, crendo que o Senhor já está solucionando todos os nossos problemas, que o Senhor está solucionando todas as nossas dificuldades. Muito obrigada, Senhor, porque ouvimos a Tua voz. Continua falando conosco durante todo este ano e eternamente, ó Pai, porque falarás conosco aqui nesta terra e na eternidade veremos, ó Deus, o Senhor face a face, entenderemos tudo, Senhor, o que o Senhor quiser que venhamos entender. Ó Deus, mas estamos preocupados em fazer a Tua vontade, de agradar tão somente ao Senhor. Por isso pedimos perdão para os nossos erros, as nossas falhas, Senhor, os nossos pecados quando fazemos algo que não agrada ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. O amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.